Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a terça-feira, dia 9 de setembro do ano 2025. 9 de setembro do ano 2025, terça-feira, 12 graus a temperatura nesta hora da manhã. A chuva pareceria ser que foi embora. Vamos ter um dia bom hoje, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gratos a Deus, agradecidos ao Senhor, por nós poder estar aqui nesta manhã, para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, para trazer uma palavra do Senhor, para continuar com o nosso tema que começamos no dia de ontem. Começamos a falar de Balaão, começamos a falar de este homem que por ganância, se levantou contra o povo de Deus. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página de Facebook. Quero convidar vocês a que vocês possam nos ajudar compartilhando esta transmissão, compartilhando esta palavra do dia de hoje com seus amigos, com seus familiares, enfim, que você possa compartilhar com todos eles. Somos missionários aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Precisamos também das suas orações ao nosso favor. Ore por nós, nos coloque nas suas orações, nos presente diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, para continuar aqui neste lugar chamado Cacequi. Deus venha abençoar-nos. E se você sentir no seu coração e quiser nos enviar também uma oferta, sinta-se com plena vontade, que o nosso compromisso é continuar pregando o Evangelho e orando por você. Entre em contato conosco. Aí está nossa chave Pix, que também é o número do nosso WhatsApp. Deus venha abençoá-los e vamos então à palavra de Deus. Meu irmão Vanderlei, lá na cidade de Pelotas, que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão, que a graça de Deus esteja sobre sua vida nesta manhã e sempre. O Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua família, guardando, protegendo toda a sua casa. Números, capítulo número 22, é onde começa a falar deste personagem bastante escuro, sinistro, que é Balaão. O rei dos Moabitas, Balaque, manda então buscar a Balaão, porque ele está atemorizado pelo povo de Deus. Os Moabitas eram uma nação que surgiu de um pecado, de um incesto das filhas de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma e ele foi para um monte, ficou ali numa caverna junto com as suas filhas, e suas filhas, temendo então de não poderem terem filhos, já que estavam totalmente isolados ali, elas decidem então embriagar o seu pai, isto é algo terrível, e ter relações com o seu pai. E a primogênita vai gerar a Moabe, que vai ser o pai de todos os moabitas. Daí surge esta nação. Mas esta nação vem transformar-se em inimigo do povo de Deus. Porque, se lembramos, Ló era sobrinho de Abraão. Então existia um certo parentesco sanguíneo entre Moabe e Israel. Mas mesmo assim, Moabe se levanta contra Israel. Esta aqui é a primeira passagem bíblica onde vamos ouvir de que Moabe se levanta contra
Israel, contra o povo de Deus. E por que se levanta? Se levanta porque estava com medo. Ele se sentiu ameaçado pela presença do povo do Senhor. Aqueles que não têm a Cristo, muitas vezes se sentem ameaçados com a nossa própria presença, com a sua própria presença no meio de um povo, de uma família, de uma casa, de uma festa. Tem um olhar diferenciado para os filhos de Deus. Tem um certo receio. Às vezes as pessoas enxergam um filho de Deus e se escondem para fumar, para beber, porque elas sabem que estão erradas, mas não dão o seu braço a torcer. Agora ele vai mandar que vajam então os anciãos a ver a Balaão, filho de Beor. No versículo número 6, a mensagem é esta: agora vem e amaldiçoa para mim este povo, porque é mais forte do que eu. Talvez eu possa vencê-los e expulsá-los da terra, porque eu sei que a quem tu bendizes é bendito, e a quem tu amaldiçoas é amaldiçoado. Essa era a fama, vamos dizer assim, de Balaão. E ali vai continuar dizendo a palavra de Deus. Em seguida, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram com as suas dádivas para adivinhação em suas mãos. E foram a Balaão e lhe deram a conhecer as palavras de Balaque. Mas ele disse a eles: passai aqui a noite, e depois darei a todos vós resposta, como me disse o Senhor. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou para me dizer: eis que um povo saiu do Egito e cobre a superfície da terra. Vem agora e amaldiçoa, ou para mim, e talvez possa lutar contra eles e aniquilá-los. Mas Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Não amaldiçoarás o povo, porque ele é bendito. Tinha Balaão um certo temor a Deus? Tinha. Tinha Balaão? Sim. Mas o inimigo que conhece nossa entrada e nossa saída também, o inimigo sabe quais são os nossos pontos fracos. O inimigo sabe quais são as brechas. O inimigo tem muito bem presente onde e como ele pode nos atacar. E às vezes, aqueles pontos nas nossas vidas que nós pensamos que são pontos fortes, pois é justamente nesses que o inimigo entra. Porque nós deixamos de vigiar, deixamos de controlar, porque vamos dizer: já venci isto, já venci aquilo. E nós relaxamos, nós sentimos livres, nós sentimos cômodos e não vigiamos mais essa área da nossa vida. Agora, o inimigo não. O inimigo está esperando a oportunidade para poder nos atacar. Essas brechas que algumas vezes deixamos. Deixamos às vezes brechas até inconscientemente. Inconscientemente deixamos brechas. Às vezes sai da nossa boca palavras torpes, que não deveriam de sair. Pois a palavra de Deus nos alerta sobre isto. Não saia da vossa boca palavras torpes. Às vezes deixamos brechas em tantas coisas
que fazemos no nosso dia a dia. Às vezes, sem querer ou para justificar-nos, porque estamos cansados ou não queremos receber visita, mandamos anunciar para aqueles que nos procuram de que não estamos. E deixamos isto passar por alto. E nós esquecemos. Mas o inimigo, Satanás, o diabo, ele não vai esquecer que nós deixamos uma brecha para que ele possa atuar, para que ele possa entrar, para que ele possa minar. Não é verdade que nós vigiamos nosso lar? Não é verdade que nós olhamos para as teias de aranha para tirá-la? Matamos aranha, matamos formigas, matamos insetos, tudo aquilo que pode prejudicar o bem-estar do nosso lar. Também devemos de fazer essa inspeção no templo do Espírito Santo de Deus. Inspecionar a nossa vida, ver como nós estamos, para então também poder fazer uma limpeza. Sempre digo que devemos de limpar o lixo que nós vamos acumulando na nossa mente no dia a dia, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, lá fora, no mundo, na TV, nos jornais, no rádio, enfim, o que lemos. Muitas vezes é lixo que contamina a nossa mente e nós devemos de fazer uma limpeza. Assim como limpamos, falamos, a memória do nosso celular está sobrecarregada. Quantas vezes tenho visto pessoas, não são muitas, são 2 ou 3, mas que nestes longos 3, 4 anos que vai fazer que temos esta programação, 3 anos, que tem mandado uma mensagem: pastor, não vou mais poder assistir os seus vídeos porque estão carregando muito, estão enchendo a memória do meu celular. Então, nós tiro, porque está enchendo a memória do celular. Então, se preocupam ou nós preocupamos pela memória do nosso celular, mas não nos preocupamos pela a nossa mente. Então veio a palavra do Senhor a Balaão: não vai com ele. Por quê? Não vai com eles. Por quê? Porque é um povo abençoado, porque é um povo bendito. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. Que a graça do Senhor esteja sobre você nesta manhã de terça-feira. Um grande abraço a toda a família. É um povo bendito. O povo do Senhor é um povo abençoado. Os filhos do Senhor são filhos abençoados. O povo do Senhor é um povo que está guardado debaixo da sua poderosa mão. O povo do Senhor não é qualquer um não que vai mexer com o povo do Senhor. O povo do Senhor é um povo que tem poder. É um povo que sabe orar. É um povo que sabe buscar a presença do Senhor. É um povo que sabe estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual foi a resposta de Balaão? A resposta de Balaão foi: então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, pois o Senhor se tem negado a me deixar ir convosco. Então os príncipes de Moabe se levantaram e voltaram a Balaque. Levantaram e voltaram a Balaque e disseram a ele: Balaão se negou a vir conosco. Mas Balaque tornou a enviar mensageiros, mais numerosos e mais nobres do que os primeiros. Assim foram a Balaão e disseram a ele: assim diz Balaque, filho de Zippor: não te negues
vir a mim. Realmente te honrarei grandemente e farei tudo o que me disseres, portanto, vem e amaldiçoar para mim este povo. Então Balaão respondeu aos mensageiros de Balaque, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor meu Deus, nem por coisa pequena, nem por grande. Ficai também vós aqui esta noite e saberei que mais me fala o Senhor. Então Deus veio a Balaão de noite e disse a ele: se esses homens vierem para te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás o que eu te diga. Então se levantou Balaão pela manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes para Moabe. Farás o que eu te diga. Farás o que eu te diga. Vai com eles, mas tu vai fazer aquilo que eu te disser que deves de fazer. Em outras palavras, foi isso que o Senhor disse para Balaque. Vai com eles, mas vai fazer a minha vontade. Vai com eles, mas vai fazer aquilo que eu estou mandando. E é curioso porque no verso número 22, sem muitas explicações, a palavra de Deus diz: e a ira de Deus se acendeu contra ele se acendeu contra ele quando ia, e um anjo do Senhor colocou no caminho para ser um adversário seu. E ele cavalgava sobre um jumento, e seus 2 servos o acompanhavam. Aqui nós encontramos isso. A ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Deus autorizou ele ir. Até aí tudo bem. Deus deixou ele ir. Ele insistiu, ele apresentou para Deus. As respostas dele para aqueles homens foram as respostas corretas. Ele falou o que era correto para aqueles homens, que ele não poderia ir, porque o Senhor não tinha permitido ele ir. Agora, ele vai orar novamente ao Senhor. A mesma pergunta de novo. Sabe, Deus, quando Ele nos fala, Ele fala uma vez. Deus fala a nossas vidas, nos dá a direção, nós vai falar aquilo que nós devemos de fazer. E o que nós devemos de fazer é executar aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus já tinha dito para Balaão que não era para ir, porque aquele povo era um povo bendito. Mas o inimigo, ele não vai desistir da primeira investida. Ele vai atacar novamente. E agora vieram outras pessoas mais nobres, mais importantes da nação moabita, para convencer a Balaão. Balaão vai dizer que não. Mas quando eles vão insistirem, ele vai novamente consultar ao Senhor. Ele novamente vai consultar ao Senhor. O Senhor já tinha dito: não vai, porque é um povo bendito. Quantas vezes você tem ouvido um não de Deus? Quantas vezes você já ouviu um não de parte do Senhor? Quantas vezes Deus, através do seu Espírito Santo, usando a intuição, tem indicado você pelo caminho que você deve de ir, pelo caminho que você deve caminhar, e você tem desobedecido ao Senhor. E logo teve consequências
com essa desobediência. A intuição, para que você entenda, é aquilo que parece que, às vezes as pessoas dizem, parece que estava me dizendo, não vai, fica em casa. E eu decidi ir. Eu já estava sabendo o que ia acontecer. Quantas vezes desobedecemos ao Senhor? O Senhor nos fala através do seu Santo Espírito. E nós vamos sentir aquilo no nosso ser, na nossa mente, no nosso espírito, que conhecemos hoje como intuição, que está dizendo não, 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 não. E nós decidimos desobedecer aquele não de parte do Senhor. Isto traz consequências para nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos em obediência ou desobediência a Deus vai trazer uma consequência para nossas vidas. E às vezes não é somente para nossas vidas, também é para a nossa família. Por isso é que devemos de nós esquadrinhar cada dia. Deus esquadrinha nosso coração e a nossa mente. Deus sabia realmente qual era o desejo de Balaão. Ele disse que não a primeira vez, mas agora ele vai ir na presença de Deus novamente, fazer a mesma pergunta para o Senhor. Então vai, mas tu vai fazer o que eu te disser. O coração de Balaão se corrompeu. O coração de Balaão se corrompeu. E a ira de Deus se acendeu contra ele, quando ele ia ao encontro de Balaque. Porque Deus esquadrinha nossos pensamentos e nossos corações. Deus sabe realmente o que existe no nosso coração, no nosso pensamento. Antes de que a palavra esteja na nossa boca, Deus já está sabendo aquilo que nós vamos falar. Porque Deus é poderoso. Deus é onisciente, é onipotente, é todo-poderoso. Ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos o não de Deus. Mas decidimos, então, desobedecer ao Senhor. Ao ver a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada e empunhada, a jumenta se apartou do caminho e se foi por um campo. Então Balaão açoitou o jumento para que regressasse novamente ao caminho. Então o anjo do Senhor parou na vereda de um vinhedo, o qual estava cercado de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se a uma das cercas e aprisionou o pé de Balaão contra a cerca, e ele açoitou de novo. Então o anjo do Senhor se adiantou e parou em um lugar estreito, onde não havia maneira alguma de passar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ao ver a jumenta, o anjo do Senhor ficou debaixo de Balaão. Então acendeu a ira de Balaão e açoitou de novo a jumenta com vara. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que eu te fiz para que me açoitasses estas 3 vezes? Então respondeu a jumenta: porque tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na minha mão, eu te mataria agora mesmo. E a jumenta respondeu a Balaão: não sou eu a tua jumenta sobre a qual cavalgaste desde a tua mocidade até o dia de hoje? Acaso me comportei assim contigo antes? E ele respondeu: não. Então Javé abriu os olhos de Balaão,
E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada e empunhada. Então ele se inclinou e se prostrou sobre sua face. A ira do Senhor se levantou contra Balaão. Agora, o que mais aqui engraçado é Balaão falando com uma jumenta. Falando com uma jumenta. Imagine se isso acontecesse com você ou comigo. De que uma jumenta, um cavalo, uma vaca falasse conosco. Qual seria a nossa reação? O problema de Balaão era que ele já tinha enchido seu coração de corrupção. Balaão amava mais ao dinheiro do que ao próprio Deus. Senão ele não tinha perguntado novamente para o Senhor. E volto a dizer, a palavra do Senhor é uma. É sim, sim, ou não, não. Quando o Senhor diz não, é não. Não vai porque esse povo é bendito. Ele já tinha recebido a palavra. Por que vai novamente buscar ao Senhor? Para que o Senhor venha dar-lhe outra palavra. Qual era o interesse de Balaão? É lógico que era o dinheiro. Ele estava se vendendo ao serviço de Balaque por dinheiro. Ele ia se levantar contra o próprio povo de Deus por dinheiro. Isto é algo bastante interessante. Levantar-se contra o povo de Deus. Nerceli, bom dia, na cidade de Alegrete, que Deus abençoe poderosamente sua vida, Laurinha, o Tavinho, Nerli, Abner, o Lulu, Deus abençoe poderosamente todos vocês neste dia tão especial. Deus disse não para Balaão, mas Balaão vai insistir. Senhor, estão de novo aqui, o que eu digo? Vai, mas faz o que eu te mandar. O que eu disser que tu faças, é o que tu tem que fazer. Agora, a ira de Deus se acende contra Balaão? Se Deus tinha autorizado ele, e agora a ira de Deus se acende contra Balaão, é porque os pensamentos de Balaão, o coração de Balaão, não era o melhor. Ele já estava pensando na ganância, ele já estava pensando no ouro, ele já estava pensando na prata que ele poderia ganhar, amaldiçoando ao povo de Israel. Se vendeu. Assim como Judas vendeu ao Senhor por 30 moedas de prata. Balaão se vendeu a si mesmo por ganância, por algo totalmente passageiro, por algo que vai passar nesta terra, perdendo assim a sua salvação. Como está a sua vida com o Senhor? Você está obedecendo realmente a palavra do Senhor? Você que é um pregador, o que lhe incentiva, o que lhe motiva a pregar a palavra do Senhor? É a ganância? Olha o que aconteceu com Balaão. Cuidado, vamos nos afirmar em Cristo e vamos caminhar com Ele. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, te adoro, meu Pai, glorifico o teu santo e soberano nome, meu Deus. Senhor, que este dia, Senhor Deus, venha ser um dia abençoado, meu Pai. Que tu venhas guardar-nos, que tu venhas livrar-nos
de toda sorte de males. Senhor, livra-nos do homem e da mulher perverso, meu Pai. Senhor, que possamos ter nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Senhor, que possamos ser filhos obedientes, meu Pai. Que não venhamos desviar-nos nem à direita nem à esquerda. Que possamos permanecer firme no caminho, olhando para o supremo chamamento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos vigiar, que possamos, Senhor, estar na Tua presença permanentemente, ó Deus. Senhor, abençoa a cada família aqui representada, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Logo, 20 e 30 horas, estamos com a nossa programação em espanhol, onde estamos vendo a vida de Pedro cronologicamente, como se deram os acontecimentos da vida de Pedro. E amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com esta palavra sobre Balaão. Tem muitos que têm se vendido nos dias de hoje. Isso vamos ver no dia de amanhã. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desde agora e para sempre. Amém.